Leute, willkommen zu einem neuen Unterricht. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa aula é ensinando como estruturar frases em alemão, estruturar frases do nível A1. Então, vamos começar aqui. Pensem sempre assim. O alemão, ele é um idioma muito lógico. Então, cada item vai ter o seu lugarzinho separado, reservado ali. E nada vai tirar ele ali do lugar, não vamos dizer nada, né? Mas tem que ter circunstâncias para tirar ele do lugar dele, que aquele é o lugar dele e quase ninguém tira ele dali. Então vamos ver algumas estruturas aqui. Pensa assim, em 90% dos casos ele vai ficar na segunda posição, o verbo. Então, essa é a estrutura de 90% das frases em alemão. Sujeito na primeira posição, verbo na segunda posição e, logo em seguida, o complemento. Então, uma frase de exemplo. Ich esse Kuchen. Eu como bolo. Então, o infinitivo do verbo esse é o essen. Essen é o infinitivo, é o comer. Tá vendo aqui, ó? Ich, sujeito, sou eu. Esse, o verbo essen conjugado é o comer. Kuchen é o bolo. Então, aqui é bem legal para a gente aproveitar e pegar um pouquinho de pronúncia. Sempre que o CH estiver depois de A, O e U, ele vai ter esse som aqui na garganta, ó. Kuchen, Kuchen. Então, como se fosse um gato irritado ali, sabe? Então, Kuchen. Seguindo, vamos ver a posição dos verbos. Lembra que eu falei que ele fica em 90% dos casos ali na segunda posição? Então, frases afirmativas e frases negativas, ele vai ficar na segunda posição. Então, ó, frases afirmativas, verbo na segunda posição. Frases negativas, ele vai entrar o nicht ou então vai entrar no kein. Nesse caso, a gente vai ver o exemplo com o nicht. O nicht, ele vem depois do verbo, porque o verbo tem que ficar na segunda posição. Então, nada vai tirar ele da segunda posição. É dele, é de direito dele, ninguém tira ele dali. Se for uma frase interrogativa, no estilo ja, nein, fragen, o verbo vai para a primeira posição. Então, tá vendo o que eu falei? Ele não vai ser sempre ali, né? De vez em quando ele tem que passear, tem que parecer. Ele não dá para ficar sempre na segunda posição. Então, de vez em quando ele dá uma passeada, que é o que acontece quando é uma frase interrogativa no estilo ja, nein, fragen, que em alemão nós temos também as V-Fragen. O verbo continua na segunda posição, só que nós temos a V-Fragwörter. São palavrinhas que começam com W, que começam com o V, no caso em alemão, que é o W, né? Mas aí a gente deixa para ver numa outra aula. Exemplo, liest ein Buch. Ele lê um livro. Então, esse aqui, o infinitivo é o verbo lesen, verbo na segunda posição. Hast du einen Hund? Você tem um cachorro? O verbo estaria na segunda posição, foi para a primeira posição. Hast du einen Hund? Você tem um cachorro? Sie isst nicht gerne Gemüse. Ela não gosta de comer legumes. Então, tá vendo aqui, ó, o nicht, ele tá depois do ist. Mais exemplo. Ihr spielt Fußball. Então, vocês jogam futebol. Lembrando que esse Bzinho esquisitinho aqui, ele é o SC. O SC, ele vai ter som de SS, igual no português. No caso, igual o SS do português. Fußball. Sie singen ein Lied. Eles ou elas cantam uma canção. Então, Lied, canção. Ist Arzt. Ele é médico, tá vendo? O verbo na primeira posição porque é uma ja, nein, fragen. Magst du Pizza? Você gosta de pizza? Então, verbo na primeira posição, porque é uma estrutura de ja, nein, fragen. Magst du Pizza? Magst vem do verbo mögen, ele é um verbo irregular, porque ele é um verbo modal. Esse aqui de cima, o ist, vem do verbo sein, que é o verbo ser, estar do alemão. Ele também é um verbo bem irregular. Continuando aqui. Wir gehen nicht ins Kino. Nós não vamos ao cinema. Ó, o nicht está depois do verbo gehen. Wir gehen nicht ins Kino. E lembrando que o nicht ele também pode estar no final da frase. Então, a gente pode falar Sie mag den Film nicht. Ela não gosta do filme. Aqui a gente também poderia ter falado Wir gehen ins Kino nicht. Nós não vamos ao cinema. Jogando nicht lá para o final. Então, ele pode estar depois do verbo ou no final da frase. Tá bom, gente? Essa aqui foi a nossa aula de estruturação. Foi bem rapidinho, assim, só para vocês poderem pegar como que funciona a estruturação de frases. Tá vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Basicamente, é você colocar o verbo na segunda posição. Se for uma pergunta, aí já são outros 500, né? Mas pensa em colocar sempre o verbo na segunda posição. E outro detalhe, eu não cheguei a montar nenhuma frase que tenha isso aqui, mas é bom lembrar. Em alemão, não se coloca dois verbos juntos. Então, no início da frase, não se coloca dois verbos juntos. No final da frase, já são outros 500, né? Ele pode colocar, de acordo com vocês forem estudando o alemão. Mas lá pra frente, vocês vão ver que você pode colocar dois verbos juntos, 2, 3, 4, 5 verbos juntos
amontoadinhos lá no final da frase, mas no início da frase, ali na segunda posição, segunda e terceira posição, não pode. Então vai vir sujeito, um verbo só e complemento. Então a gente pode ter estrutura também. Sujeito, verbo, complemento, verbo. Seria a estrutura, por exemplo, de um verbo modal. Mas isso aí a gente vê em uma outra aula. Eu vou trazer uma aula para vocês sobre os verbos modais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam. Deixe seu like também, se inscreva aqui no canal e bispeta! Até a próxima!